Estamos hoje tendo a honra de receber aqui no nosso jornal o ex-prefeito de Manhumirim, em Minas Gerais, Ronaldo Lopes Correia. Ronaldo, seja bem-vindo, obrigado pela participação, pela gentileza, né, de ter atendido esse nosso pedido de estar aqui ao vivo dessa manhã para a gente conversar um pouco. Valdir, muito obrigado pelo seu convite, bom dia a todos que nos acompanham agora pelas redes sociais. Conforme nós havíamos dito, você está sem máscara, vou tirar minha máscara também, mas nós estamos respeitando o distanciamento social, estamos longe um do outro. Fico muito feliz em poder vir até Iuna, um município que é limítrofe com Manhumirim, e assim poder lhe conceder esta entrevista para todos aqueles que nos assistem neste momento. Eu conversava semana passada, né? Recebemos aqui o Matusalém Dias de Moura, que o Matusalém ele é poeta, escritor, e ele lançou um livro dizendo que por pouco Iuna não pertencia a Minas, né? Que houve um período em que houve essa disputa, né? E que Iuna chegou a pertencer a Mutum. Né? É história. É história, conhecer a história. Né? Tem muitos casos assim de alguns municípios capixabas que teriam pertencido a Minas Gerais. Né? E essa limítrofe é muito pertinho, né? A gente está a 18 quilômetros, né, lá do Rio Claro, do Príncipe, então uma relação muito próxima de Manhumirim com Iuna. Estou muito contente e feliz de estar aqui com você. E por ser outro estado, né, talvez a distância, como o senhor disse, ali no Rio Claro, né, são vizinhos, né? Dois municípios vizinhos. Um local excelente, agradabilíssimo. Né? Pois é, o Ronaldo é nascido em Faria Lemos, exerceu o sacerdócio por 15 anos, né? Formou-se em filosofia, teologia e letras, é bacharel em direito e foi prefeito de Manhumirim por 2 mandatos seguidos. Ronaldo também é terapeuta e tem atendido muita gente. E o Ronaldo vai nos falar agora a respeito desse trabalho que ele faz, né? Esse trabalho que é feito utilizando a barra de access, né? Ou barra de acesso, conforme a tradução em português, né, Ronaldo? Sim, sim. E também o biomagnetismo. Ronaldo, como é que é feito isso e como é que é trabalhar com essas duas ferramentas? Olha, Valdir, a barra de access é uma terapia muito interessante. Ela foi criada pelo psicólogo americano Gary Douglas em 1990 nos Estados Unidos. E ele pesquisando, atendendo todos os seus pacientes, ele desenvolveu esta técnica onde você toca na mente da pessoa, na cabeça, em 32 pontos, onde você libera todas as energias que você tem acumuladas através daquilo que você recebeu ao longo da sua vida. Ao longo da vida, a gente recebe muitas informações que ficam gravadas. Se nós usássemos uma comparação de um computador, o disco rígido, faz com que a gente guarde tudo isto na nossa mente. E essas questões guardadas na mente, elas aparecem num determinado momento. Então, quando você faz a terapia das barras de access, você está tocando nestes pontos na cabeça, conforme eu estou mostrando aqui, são vários pontos, são 32 pontos, você permite que a pessoa volte ao tempo, volte ao seu inconsciente e possa liberar todas estas energias. Mas para explicar isso melhor, é importante a gente dizer alguns casos concretos que eu já experimentei. Por exemplo, uma pessoa tinha um trauma, um medo excessivo de altura. E essa pessoa não conseguia chegar jamais perto de uma janela no 2º andar e muito mais difícil seria chegar numa janela de outros andares. E ao fazer a barra de access, ela descobriu que num determinado momento da vida dela, quando criança, ela era muito bagunceira, fazia muita pirraça, e alguém da família dela a pegou pelos pés e a virou de cabeça para baixo e sacudiu na janela e dizendo: para de chorar, senão te jogo lá embaixo. E voltou com ela normalmente. Aquilo ficou gravado e quando ela fez a terapia, ela conseguiu voltar a este momento e fazer este desbloqueio, deu um significado novo àquele momento e o medo desapareceu. A barra de access trata problemas emocionais, problemas de angústia, problemas de ansiedade, problemas de depressão.
Quantas e quantas pessoas eu já pude atender que estavam muito depressivas, com até uma tendência ao autoextermínio, ou seja, tirar a própria vida, né, se cortando ou ingerindo medicamentos e outros, e a gente conseguiu transformar a vida desta pessoa. Aliás, ela transformou porque ela passou por este processo de viver aquilo que as barras lhe permitem. O toque significa que você vai liberar uma energia corpórea e mental e a partir daí você vai viver tranquilo, mais eficaz a sua existência. Então, trabalhamos isso, é uma sessão que dura aproximadamente 1 hora. Eu atendo lá em Mãe-Mirim, numa clínica, num espaço Neide, e lá toda quarta-feira eu tenho atendido muitas pessoas com esta terapia. E muitas pessoas têm conseguido resultados fantásticos em relação àquilo que estava sentindo, àquilo que estava vivendo. Dei este exemplo do medo, mas eu posso dizer também, uma outra pessoa tinha um medo excessivo de andar de carro. E ela conseguiu se libertar, porque no momento em que ela fez a terapia, ela conseguiu visualizar o nascimento dela, que foi dentro de um carro, onde os pais, né, estavam indo para o hospital e ali ela nasceu. Esse trauma ficou. Todos estes traumas a gente pode trabalhar para que a pessoa possa, de fato, ter uma vida diferenciada, uma vida muito melhor. Então, é uma terapia totalmente natural, não tem contraindicação, pode ser aplicada em crianças até idosos e adultos. E muitos carregam traumas desde criança, né, Ronaldo? E com esse tratamento conseguem se libertar disso, né? Com certeza, a gente consegue permitir a pessoa. Por isso que a gente diz que você tem que permitir. Tudo aquilo que você carrega consigo, você pode liberar estas energias, porque a nossa vida é uma polaridade. A gente costuma ver, tem juízos, pré-julgamentos que foram passados para a gente. Tudo que nos foi mostrado, passado ao longo da vida, está guardado. A gente precisa liberar estas energias. Quando, por exemplo, a gente mostra algo para a pessoa tem uma visão limitada. E aí ela faz um julgamento, um prejuízo da vida. É preciso que a gente liberte das crenças limitantes em vários significados e várias possibilidades. Ao libertar destas crenças limitantes, a gente consegue ter uma vida mais saudável, mais tranquila, mais inserida na sociedade, com mais alegria, com mais prazer, com mais vontade de viver. E o interessante é que esse tipo de tratamento terapêutico, né, Ronaldo, não se utiliza de medicamentos, né? Não há medicamentos, nada. E não há contraindicação, não há nenhum exame. O fato é da hora do momento. A pessoa fica deitada numa maca e nós vamos tocando estes pontos, fazendo com que ela entre num relaxamento profundo. E aí ela consegue lembrar, recordar de fatos do seu passado. Claro que não é uma única sessão, tem que ter mais sessões. Mas as pessoas têm conseguido um resultado muito bom, ou seja, ela volta ao convívio da sociedade, ao convívio familiar e aceita a si mesmo. Este aceitar a si mesmo que é fundamental na vida de todos nós. Aceitar para transformar, para modificar, para fazer a vida acontecer através daquilo que eu sou, daquilo que eu vivo, daquilo que eu faço. Biomagnetismo, Ronaldo. Inclusive eu já tive a oportunidade, né, de fazer uma sessão lá com o Ronaldo e é realmente incrível. Como é que funciona o biomagnetismo? Olha, o biomagnetismo, de uma outra terapia que eu também tenho trabalhado com as pessoas, ela demora um pouquinho mais. Mas o biomagnetismo foi desenvolvido por um médico mexicano, né, Dr. Góes. Ele até faleceu recentemente, mas deixou um legado fantástico ao longo, uma literatura muito boa. Eu pude fazer esse curso em Belo Horizonte com o médico Ailson Fábio, né, com toda a sua equipe. E lá estou estudando, aprofundando. Você utiliza, né, dos ímãs, né? Tem os ímãs aqui, a gente utiliza desses ímãs para a gente poder fazer o equilíbrio do corpo. Mas já cheguei aos ímãs. O que acontece com o biomagnetismo? A gente faz um rastreio nos pés da pessoa, porque o nosso organismo, ele procura o equilíbrio, o pH, esse potencial de hidrogênio que tem que ter, essa neutralidade. Quando um órgão do nosso corpo ele está em desequilíbrio, ele pode ser mais ácido ou mais alcalino. O biomagnetismo, através do rastreio de todos os órgãos, a gente procura então, ao longo do pé, rastrear. Se o pé ele há um desequilíbrio no sentido de encurtar ou alongar, aí nós vamos com o ímã negativo ou positivo, colocando naquele local e deixando permanecer por um certo tempo. O resultado também é muito bom. Por quê? Porque, na verdade, nós cuidamos das doenças que nós temos,
Mas o biomagnetismo ele antecipa aquilo que ainda é assintomático e também vai à causa desta doença, que é tratar, combater as bactérias, os vírus, parasitas e fungos. Isto ajuda imensamente a pessoa de algumas doenças, inclusive que a medicina tradicional e a ciência às vezes não consegue ter um resultado rápido ou um resultado satisfatório. Por exemplo, tenho tratado muitas pessoas com fibromialgia, pessoas com psoríase, pessoas com herpes. São coisas que você toma remédio e vai buscar a cura, ou pelo menos vai amenizar os sintomas que você está vivendo. Mas o biomagnetismo ele ajuda a combater a causa destas doenças. Então, tenho visto, percebido e experimentado através de muitas pessoas que se sentem muito melhor. Dores que existiam, mas também o biomagnetismo ele trata também o lado emocional da pessoa. Portanto, a gente, ao fazer este rastreio nos pés da pessoa, a gente identifica alguns pontos emocionais onde você vai colocar os ímãs e vai formar um par, seja o par positivo e negativo, né? O pretinho aqui, ele é o negativo, o vermelhinho aqui o positivo. Então você vai colocar em alguns lugares onde a pessoa vai formar um par, sempre um par, para você buscar o equilíbrio da vida desta pessoa e assim você viver melhor. Tenho conseguido também fazer isso e é uma coisa nova no Brasil, né? Mas a gente está trabalhando aqui na região e outras pessoas também já estão trabalhando, mas ainda é uma novidade em toda a nossa região. Eu achei muito interessante que dessa sessão que eu fiz com o Ronaldo, né, ele não sabia que eu havia feito um exame e havia apresentado um problema de tireoide. E nessa sessão o Ronaldo... Valdir, eu detectei aqui um probleminha com tireoide. Seria bom você ver, não é possível. Eu tinha feito o exame e já havia detectado, então é porque a gente antecipa, né? E a gente consegue ver através, né, deste equilíbrio do corpo e dos pés que alonga ou encurta aquele tipo de doença que você tem. Então não é necessário que você me fale o que você tem. Eu consigo descobrir através deste rastreio aquilo que você tem. E eu encaminhei muitas pessoas, né, através do bio para a medicina tradicional, para que procurasse um médico, fizesse exames para poder tratar. E isso, graças a Deus, os resultados são muito bons. Como as pessoas fazem, Ronaldo, entrar em contato com o senhor para, de repente, agendar uma sessão? Olha, eu atendo sempre em Manhumirim. Há uma clínica em Manhumirim chamada Espaço Neide. Lá eu atendo toda quarta-feira, mas também atendo na minha casa. Posso deixar meu telefone para contato, né? Que é o 33, né? Somos as Minas Gerais, ali pertinho daqui, mas 339-9984-5268. Este é o meu telefone pessoal, é meu zap, né, pessoal. Eu posso agendar com a pessoa. Inclusive já atendi algumas pessoas aqui de Una, de outras cidades próximas a Manhumirim também. Ok, agora seguindo falando um pouquinho de saúde, o senhor já foi diretor da Gerência Regional de Saúde, né, num período que também foi bastante complicado para todo mundo, que foi a questão da febre amarela, né, aqui na nossa região. E agora nós estamos enfrentando essa questão da pandemia do coronavírus. São datas diferentes, né? Eventos diferentes, né? Envolvendo aí saúde pública, mas como o senhor está vendo aí o gerenciamento dessa questão pandêmica? Olha, Valdir, o que mais importante para todos nós é que sejamos vacinados, né? Eu ainda não fui, espero que aconteça rapidamente por causa da idade que tem. Mas o fato é vacina, isolamento social, uso adequado das máscaras e a gente respeitar este momento. Estamos vivendo um momento muito difícil, novamente. O Hospital de Manhuaçu, César Leite, que é referência da nossa região, está totalmente lotado. Carangola também está totalmente lotado. Algumas cidades da nossa região, tipo Simonésia, ontem a prefeita decretou um lockdown, né, até segunda-feira, porque o número de casos está aumentando consideravelmente. Eu fui diretor da Gerência Regional de Saúde, lá em Manhumirim, que abrange 34 municípios. À época da febre amarela, nós conseguimos fazer um trabalho muito grande e rápido para vacinar todas as pessoas. É diferente essa pandemia. A vacina está chegando, já atrasada, mas está chegando. Não por culpa de quem quer ser vacinado, mas deixa para lá as outras questões a serem vistas, questões estratégicas governamentais. Mas o SUS está cumprindo o seu papel de uma forma brilhante, oferecendo a vacina às pessoas neste momento. Na nossa região, Manhumirim e região,
as cidades também estão com os casos aumentando consideravelmente neste momento. Então a gente tem que ter esse cuidado total para que a gente possa evitar o vírus. Eu já tive o Covid em julho do ano passado, mas a gente sabe que isso é um vírus traiçoeiro. A gente não sabe como chega, como vem, a gente pode pegar e pode ser que vá para um estágio mais profundo, ter que ser entubado, isso é muito sério. Minas Gerais é um estado de 853 municípios. Se divide em 28 regionais, que se agrupam em macro-regionais. A nossa macro-região, lá em Manhuaçu, Ponte Nova, Viçosa, é uma macro que tem vários municípios. Hoje nós estamos na onda vermelha, de tal forma que as restrições são grandes e é preciso isolamento e esse cuidado que devemos ter. Isso é fundamental para que a gente possa superar este momento, porque senão a gente vai ver muitos amigos, pessoas que não são números. Números são vistos, números, mas são pessoas da nossa família, do nosso contato, do nosso convívio que estão falecendo, e isso é muito sério e muito triste. Falando um pouquinho agora do Ronaldo político, do Ronaldo que foi prefeito de Manhumirim por 2 mandatos e na última eleição ficou em segundo lugar, obtendo aí uma boa votação, e muita gente afirmava, Ronaldo, eu acompanhei algumas dessas afirmações, que o Ronaldo era muito bom candidato, mas não votaria nele porque ele era do PT. Porque houve uma aversão, infelizmente, isso aí é fato, né? Tanto que no Espírito Santo, dos 78 municípios, o Partido dos Trabalhadores não conseguiu eleger nenhum candidato. Né? E como o senhor lidou com essas afirmações e com esse resultado da eleição, Manhumirim? Olha, Valdir, eu encarei com muita tranquilidade e naturalidade. Penso que, estando na política, concorrendo a um cargo público, você coloca o seu nome para uma apreciação popular no ato democrático de fazer a escolha daquele candidato que pode gerenciar melhor o determinado município. Mas penso que nós precisamos avançar muito nessa questão. Por quê? A questão partidária é fundamental. Eu pertenço ao Partido dos Trabalhadores, fui prefeito por 8 anos neste partido. Alguns diziam, pode mudar de partido. Por quê? Não que um partido seja igual ao outro, mas houve toda uma campanha de uma mídia para falar mal do Partido dos Trabalhadores. Não estou defendendo os erros que o partido teve, mas estou também ressaltando os acertos que teve. Na verdade, penso que nós estamos longe ainda de fazer a escolha correta e certa, porque ainda prevalece o poder econômico, ainda prevalece o eleitor que vota por uma questão momentânea de receber um favor, mas eu sempre digo que é preciso e necessário virar a página e fazer uma política onde eu fui perdedor nesta última eleição, mas fui vitorioso em 2 outras. Então é preciso que a gente una todos os grupos políticos para que possa fazer o melhor pelo município. Claro que quem está governando é governo, quem está fora é oposição, mas é preciso fazer uma oposição inteligente, nunca uma oposição contrária ao município. Nós queremos que os municípios cresçam, eu falo por Manhumirim, mas evidentemente por Iune e toda a nossa região. Que a nossa região cresça, que a região mude o seu perfil, porque nós vivemos numa identidade, falando da região de Manhumirim, uma identidade que é precária. Nós somos uma região que não somos a zona da mata, mas também não somos o leste de Minas. Então nós estamos numa posição intermediária do Caparaó. Se nós não tivermos políticos fortes que olhem para a nossa cidade, a gente não vai conseguir bons resultados. Exemplo, aconteceu em janeiro do ano passado, uma ponte ter um problema. Somente agora, quase 1 ano e meio, que essa ponte vai ser consertada. Quando os políticos se unem, o benefício é para todos. E quem está na oposição tem que fazer uma oposição inteligente. Não quanto pior, melhor, mas o melhor para o município, sabendo você fazer a devida crítica, fazer aquilo que está sendo errado, mas preparando também o seu grupo para oportunamente a população tomar a decisão que quiser, se porventura outra pessoa vier candidato, ele também possa ser escolhido. Porque o poder, ele é temporário, ele é passageiro, ele também se alterna. O PT esteve, por exemplo, em 4 administrações federais. Depois houve aquela mudança e a gente sabe que quem está no poder também passa por momentos de avaliação positiva e também passa por avaliação positiva. Tudo é um momento. O momento pode ser em função da pandemia, pode ser em função da economia, pode ser em função
de outros fatores externos também que vêm fazer com que as pessoas tomem decisões diferenciadas. Eu fui candidato, tive essa perda, né, no momento da competição, mas estou tranquilo porque a vida para mim continua e eu sempre digo que o momento presente é que deve ser valorizado. É viver cada momento como se fosse o último e definitivo momento. O hoje que é o importante. Quando eu vivo hoje, com alegria, com prazer, com entusiasmo, com vibração, com energia positiva, eu estou fazendo o quê? Eu estou construindo o meu futuro. Estou vivendo o meu presente, evidentemente olhando para o passado, vendo os acertos e os erros e conseguindo fazer com que o momento presente seja melhor do que o ontem e o que vem por aí seja melhor do que o hoje. Isso depende muito de mim, por isso eu estou sempre de alto astral, sempre tranquilo. Mesmo que você leve algumas pancadas, algumas coisas aconteçam, mas a gente precisa ter altivez, serenidade, consciência tranquila, cabeça erguida, fazer o que é certo diante do que é legal da lei dos homens, mas também respeitando as leis divinas, evidentemente. E o que vem por aí, já o ano que vem, são as eleições. O senhor já foi candidato a deputado estadual uma vez. O Ronaldo vem candidato novamente em 2022? Não, Valdir, para esse momento não, porque uma candidatura a deputado estadual ela requer uma base muito grande. Minas Gerais é muito grande, os 853 municípios e a votação tem que ser muito expressiva. Então, para o ano que vem, definitivamente eu não sou candidato a deputado, né, estadual ou federal. Não, definitivamente. Para esse momento, não. O senhor realiza um trabalho importante de consultoria na área da saúde, né? Atendendo aí vários municípios mineiros. Qual a importância desse trabalho e o que dizer desse trabalho de assessoria? Olha, Valdir, eu faço isso juntamente com uma equipe, né? Nós temos uma empresa especializada nesta área. Nós prestamos consultoria em vários municípios mineiros. A gente dá o suporte burocrático. Há várias legislações que preconiza o que o município deve fazer ao longo do ano. Todo município tem que apresentar o Plano Municipal de Saúde, tem que fazer o relatório anual de gestão, ele tem que fazer o relatório detalhado do quadrimestre anterior, tem que inserir as emendas parlamentares, tem que fazer prestação de contas, tem que estar lendo as deliberações e portarias do governo estadual e federal. Então a nossa equipe ela presta essa consultoria, ajudando os municípios a fazerem melhor a gerência do SUS, fazendo com que o secretário de saúde ele tenha tranquilidade para fazer aquilo que é próprio do seu dia a dia. Então a nossa equipe orienta, nós estamos presentes nos municípios, fazemos reuniões online, mas também estamos atentos às necessidades que o município tem. Portanto, tem sido de grande valia. Isso a gente tem ajudado muito. Coisas que às vezes o município não fica sabendo e acontece num determinado momento. Não vou adentrar em assuntos que são mais complexos, mas, por exemplo, ano passado foi possível fazer uma transposição orçamentária. Nós auxiliamos os municípios para que isso ocorresse. Agora mudou novamente a legislação, permitindo que faça novamente. Então a gente orienta os municípios. Essa consultoria tem sido de grande valia e os prefeitos, os secretários de saúde, os próprios vereadores que têm participado, têm elogiado muito. Então nós vamos à Câmara Municipal, fazemos audiência pública, Conselho Municipal de Saúde, toda essa parte burocrática que não aparece tanto, a nossa empresa presta essa consultoria e tem ajudado muito aos municípios aos quais nós estamos atendendo. Quais os principais problemas enfrentados hoje pelos gestores municipais, Ronaldo? Olha, é a preocupação de você saber gastar certo. Isso é muito importante. O governo federal envia recursos para o município. Muitos municípios, não sabendo como gastar, gastam errado. Gastando errado, depois ele tem um passivo consigo, ou seja, ele pode responder uma ação, ele pode ser acusado de desvio, ele pode ser envolvido de tal forma que ele vai ter problema na sua vida pessoal, porque o poder é passageiro, é transitório. Então a gente orienta muito aos gestores públicos para que saibam gastar corretamente o recurso que chega. Por exemplo, o dinheiro do Covid que veio ano passado para todos os municípios e veio um valor considerável para todos os municípios. Muitos gestores gastaram corretamente, mas nós temos ciência de alguns gestores que gastaram incorretamente. E aqueles que assim fizeram, certamente serão fiscalizados e poderão responder diante desse fato de ter gastado o dinheiro errado do Covid. Então a nossa orientação como na consultoria da saúde é orientar
o gestor público, para que ele aplique corretamente os seus recursos e cumpra também aquilo que a legislação pede a tempo e a hora, para não ficar inadimplente. Falando agora, os assuntos são vários, né? O nosso tempo não é tanto, os assuntos são vários. Eu gostaria que o senhor falasse também do Ronaldo escritor, né? Ronaldo que tem um livro, né? Que já foi lançado, esse livro foi em 2015, Ronaldo, que foi lançado o livro, sim. Com o título A Vida Continua. Fale-nos um pouquinho a respeito dessa obra. Todos os domingos, Valdir, eu fazia uma crônica e publicava esta crônica no Facebook, né? Ao fazer esta crônica, eu publicava e as pessoas liam, gostavam, comentavam. Alguns professores diziam, olha, vou usar isso na sala de aula. Pode. Vou publicar. Inclusive, foi publicado várias delas no site também regional, o Portal Caparaó. Então, depois que fui fazendo, escrevendo, veio a ideia. E se eu compilar todas estas crônicas e fazer um livro? Foi o que fez. E aí eu escrevi vários assuntos, vários. Falei de vários. Abri aqui aleatoriamente, mas eu falei sobre o comodismo. E eu dizia assim, nesta ocasião, né? Antes de cada tema escolhido por mim, eu faço uma reflexão e deixo que o pensamento voe alto e enveredo por caminhos, alguns já conhecidos e outros nem tanto. Depois de algum tempo, é hora de materializar o pensamento e transformá-lo em palavras. Assim surge um texto que compartilho com você, caro leitor. De tal forma que todo domingo, juntando várias crônicas, né, eu cheguei então a editar esse livro. E o título é A Vida Continua. Por quê? Porque de fato tudo na vida passa. A dor, a alegria, o sofrimento, o poder, a pessoa, a saúde, a doença, e nós também passamos. Tenho pensado muito, por ter feito filosofia, eu tenho essa condição de ficar pensando, né? Como que a gente precisa viver o momento atual. Estas mudanças, estas transformações, tudo isso que a tecnologia trouxe para nós, facilitando muito a nossa vida, mas nós precisamos olhar com muita atenção o relacionamento humano. Isso não é uma tecla, não é um celular, um tablet, um computador. Isso é afeto, isso é você estar perto e conversar olhando nos olhos. O livro foi para ajudar estas pessoas que assim puderam compartilhar vendo, lendo, que já tinham lido ao longo do tempo nas redes sociais, depois pôde materializar o livro, aí é mais fácil, você tem tudo em mãos e muito rápido. Gosto de escrever, como gosto também de falar, de dar entrevistas e fazer palestras, tenho feito muitas palestras em vários temas que me são pedidos, né? Seja em faculdades, seja em cursos. Tive há 2 anos atrás aqui mesmo em Una, né, dando uma palestra aqui na escola, aqui pertinho, onde nós estamos dando essa entrevista aqui, para falar para os terapeutas de vários assuntos, né? Eu gosto disso, sinto uma certa facilidade para isso e coloco então os dons que Deus me concedeu a serviço e ao alcance das pessoas. O senhor foi missionário sacramentino por 25 anos, né, Ronaldo? Contando o tempo de seminário e 15 anos também como padre, uma grande liderança em Manhumirim. O que dizer a respeito da congregação dos missionários sacramentinos de Nossa Senhora? Olha, Valdir, eu tenho o maior carinho e apreço pelos missionários sacramentinos de Nossa Senhora. Sinto-me com o carisma do Padre Júlio Maria, aquilo que ele fundou a congregação. Estudei 10 anos, fiz todos os cursos normais do seminário, filosofia, teologia e noviciado por ser uma congregação religiosa. Depois me ordenei padre no dia 8 de dezembro de 1990. Como você disse, por 15 anos exerci o ministério sacerdotal em Manhumirim. Lá eu fui pároco da cidade de Manhumirim, fui diretor da rádio, fui diretor do patronato, diretor da arte sacra, da editora Lutador. Então trabalhei em vários setores que a congregação me pediu. Meu maior carinho, apreço, minha amizade por isso. Frequento o seminário no sentido de estar lá com vários amigos que são padres, que moram em Manhumirim, de outros lugares também, e fiquei impregnado por tudo isso. Então não tem como você tirar o que você recebeu, você não desliga a sua história. A minha história está muito ligada ao sacerdócio. Mudei sim de rota, tomei uma nova decisão, mas eu não perdi a fé, porque a fé, Valdir, ela se expressa em diversos modos. Inclusive, há um documento da igreja que diz que a fé tem uma tríplice dimensão. Você precisa celebrar a fé, você precisa testemunhar a fé e conhecer a fé.
O testemunho ele se dá no dia a dia. É claro que a gente vai à comunidade, a gente bebe da comunidade, da participação, e você depois vai dar o testemunho e precisa conhecer. Então o conhecimento, o intelecto, a vivência, o testemunho e ao mesmo tempo a parte celebrativa. Eu transformei a minha vida, mudei esta trincheira, mas eu continuo fazendo aquilo que acredito, aquilo que eu aprendi. Por isso sou muito grato a tudo que recebi na minha formação como missionário sacramentino durante 10 anos de estudo, depois 15 anos que eu exerci o ministério sacerdotal. Agora eu gostaria que o senhor falasse a respeito de uma pessoa, o que essa pessoa significa para o Ronaldo. Elisângela Basto Destro, que representa para o Ronaldo. Olha, foi a pessoa, Valdir, com a qual eu me identifiquei, por isso que eu mudei a minha vida. Se eu não a tivesse conhecido, eu poderia ter continuado exercendo o ministério sacerdotal. Mas com a Elisângela eu me identifiquei. É uma pessoa muito importante, nós compartilhamos a vida, nós conversamos muito, nós nos identificamos muito, nós temos esta proximidade de tal forma que eu estou muito feliz com ela, na convivência já há algum tempo, né? Depois que deixei o sacerdócio, nós passamos a conviver, né, no nosso lar. Nós não tivemos filhos, né? É de Deus, a gente não tem uma explicação para isso, mas o fato de não ter filhos, nós formamos a nossa família. E nós temos esta cumplicidade de discutir, de conversar, de falar de teologia, de filosofia, de falar do direito, ela é advogada, de falar de tudo aquilo que a gente tem necessidade, da convivência familiar. Então, estou muito feliz, muito contente e a tenho como uma pessoa importantíssima na minha vida e faço com que esse ato, né, o carinho, o afeto, o amor, seja expressado na nossa convivência, na nossa relação, de muito respeito, de muita fidelidade e de muita tranquilidade. Ao mudar a minha vida, eu tomei esta decisão muito tranquilamente, muito serenamente, portanto, eu estou muito feliz, né, na vida que estou vivendo hoje, sabendo que a vida é assim, nós vamos passando por fases, momentos, e cada vez que a gente vai evoluindo, a gente vai procurando um equilíbrio maior. Hoje eu já consigo ter muito mais equilíbrio. Por quê? Quando você exerce o sacerdócio no interior e muda, ou seja, deixa o sacerdócio para estar com uma pessoa, você é muito criticado. Eu ainda fui para a política, então tem a crítica da política, mas eu sei conviver muito. Porque ser criticado, ser falado, sempre alguém vai dizer de você. Eu sou muito tranquilo a esse respeito, muitíssimo tranquilo. Vivo muito bem com a Elisângela. Ela também está evoluindo neste quesito de deixar que as coisas aconteçam naturalmente. Então ela tem uma importância muito grande na minha vida. Ok. Ronaldo Lopes Correia, ex-prefeito de Boi do Mirim, falando para a gente aí um pouquinho da sua trajetória, né? Eu perdi aqui o contato com o Facebook, mas no YouTube eu vou registrar aqui alguns comentários. A Liliane, né, dizendo que o Ronaldo foi um excelente prefeito. Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar me localizar aqui, né? Também aí a Ana Paula também nos acompanhando. Grimaldo Martins, né, parabenizando aí também. Muito obrigado a todos que estão interagindo com a gente, né? No Facebook, no momento, vou tentar aqui ainda me conectar ao Facebook, né? Muita gente acompanhando o nosso jornal também pelo Face. Mas, Ronaldo, as suas considerações finais aqui neste bate-papo aqui no Cidade Agora. Que bom. E muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Valdir, saí de Moimirim hoje cedo. Como bom mineiro, a entrevista era 11h30, eu já estava aqui 10 horas. Cheguei muito mais cedo, mas poder conversar um pouco também. Obrigado àqueles que nos acompanham. Por exemplo, o Grimaldo, você citou agora. O Grimaldo trabalhou comigo, o Grimaldo também exerceu o Ministério Sacerdotal. Hoje trabalha lá em Ponte Nova, um grande amigo que eu tenho. Ana Paula foi vereadora por 3 mandatos lá em Moimirim e tantas outras pessoas. Sou querido realmente por muitas pessoas, fico muito feliz por isso. E muito obrigado a você. Nós trabalhamos juntos na Rádio Moimirim, né? Você como locutor, como jornalista, fizemos grandes trabalhos na Rádio Moimirim AM, né, 780, depois a FM 105,7 da Fundação Bom Jesus. E eu fico muito feliz pelo convite. Vim aqui pessoalmente para estar aqui em Una com você neste momento, lhe concedendo esta entrevista. Muito obrigado pela oportunidade que você me concedeu de falar um pouco de mim. Certamente, cada tema que você abordou poderia ser uma entrevista sozinho, mas conseguimos compilar tudo isso neste tempo para apresentar você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Muito obrigado, Valdir, por esta oportunidade concedida. Ok, antes da gente finalizar, vou tentar alguns destaques aqui. O Nilson Romualdo, Ronaldo,
está nos acompanhando lá, o Nilson Romualdo Freire. Um abraço, Nilson. Diz aqui que é um dos melhores gestores que o município de Manhumirim já teve. Obrigado aí pela participação. A dona Iracema, né, que acompanha a gente todos os dias aqui, também dando aí o seu alô sempre especial aqui com a gente. Deixa eu tentar localizar aqui. A dona Neuza Helena, lá de Manhumirim. Oi, dona Neuza, um abraço para a senhora. Sempre a Neuza é grande amiga, grande parceira. Né? Pois é. E deixa eu tentar ver aqui. Muita gente comentando, tá? No Facebook. O Remson Rotti. Amigo Remson. Ontem à noite encontramos, né? O Remson é deficiente visual, mas tem um projeto fantástico lá em Manhumirim também. Uhum. A Elisângela, né? A Elisângela que está acompanhando o senhor aqui. Ela veio comigo, claro, né? Deixando a mensagem falando do livro, né? A vida continua, muitas lições de vida. Escrito com a alma. Sempre alguém fala: nossa, aquela crônica foi escrita para mim. É bem assim essa identificação do leitor, né, Ronaldo? Sem dúvida. E o senhor não falou como adquirir o livro, né? As pessoas que estão nos acompanhando. Lá em Manhumirim, no escritório paroquial, e também comigo, né? É um livro simples, baratinho, tá? Vou fazer a propaganda aqui. E muito bom para ler, são crônicas. A Elzi também nos acompanhando, a Elzi Basto Rabelo, dizendo que você é espetacular, Ronaldo. Deus te livrou. Deus tem te abençoado sempre, diz ela ali. Que bom, muito obrigado, Elzi. Tia Elzi. É isso, deixando aqui também o comentário. São muitos comentários, né? Depois o Ronaldo pode até, né, Ronaldo, na medida acessando o nosso jornal lá, de repente até estar interagindo com essas pessoas. Né? Sim, claro, é muito importante. Hoje a rede social é fantástica, né? Oportunamente a entrevista vai ficar nas redes sociais, né? Evidentemente, depois quem não pôde acompanhar ao vivo, pode acompanhar depois. E eu vou interagir com estas pessoas. Muito bem. Assim, recebi Ronaldo Lopes Correia, ex-prefeito de Manhumirim, terapeuta, trazendo toda essa experiência de vida também aqui no nosso Cidade Agora. Mais uma vez, muito obrigado, Ronaldo. Eu agradeço, Valdir. Bom retorno. Muito obrigado a você, a toda a sua equipe aqui em Una. Você me proporcionou um momento de grande alegria, de prazer, poder falar, explicar e conduzir todos estes temas. Muitíssimo obrigado.